Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer aqui ao pastor Fernando, por mais uma oportunidade. Obrigado por todos que estão aqui na live, os que vão entrar, Vamos já começar com os avisos, porque tem muito o que falar ainda. Então, vamos falar das lives terça-feira, às 19h30, célula nos lares quinta e sexta às 20 horas, sábado às 17 horas. Nós temos a intercessão com as mulheres segunda, quarta e sexta de manhã com a Zenaide às 8 horas e à tarde comigo às 15. E com os homens nós temos com o André de segunda às 20 horas e com o Roger 2 dias na semana, terça e quinta às 8 horas da manhã. Também temos as intercessões com o grupo de missões, que estão aqui todos os domingos às 17 horas. Nós também temos o FBO, Futebol, Bíblia e Oração, ali no Baronesa. Vem fazer parte dessa equipe todos os sábados, 7h30 da manhã. Nós temos a classe de doutrina às 8 horas no domingo. E dia 15/9 nós teremos o café com os pais, tá? E domingo às 18 horas, culto de celebração, tá bom? Então vamos começar orando, Orando, pedindo a Deus para que o Senhor venha falar conosco nessa live, Amém? Pai amado, Pai querido, nós entramos na Tua doce e maravilhosa presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Onde essa live entrar, nos lares, ó Deus, que ela venha em nome de Jesus libertar, transformar, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, faça na vida daqueles que tanto necessitam dessa palavra hoje, Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu, Sábado, a gente foi para o cinema, Uma turma da nossa célula e da outra célula. E após o cinema, a gente foi comer um lanchinho do normal. E nisso, minha sogra começou a contar um testemunho dela, Que ela tem uma amiga e essa senhora estava desesperada porque ela tinha filhos. Um filho que estava com problema com o crime e com as drogas, E aí ela falou assim, olha, falou para minha sogra, meu filho, tá preso, tá devendo, começou a contar uma história para minha sogra, aí a minha sogra falou assim, mas não fica abatida assim não, se levanta, pede a Deus, falou para ela, ajudando essa senhora, porque eu já tive esse problema, ela falou, só que eu não tive com um filho, eu tive com 2, A minha sogra falando aquilo para mim, aí eu falei, nossa, como Jesus foi tão bom, Eu sempre agradeço a Deus, porque minha sogra é uma mulher de oração, é uma mulher temente a Deus, E eu sempre fico feliz quando eu ouço os testemunhos que ela dava. E ali ela foi, enfatizou com aquela mulher tirar aquela tristeza, entregar na mão de Deus, não desistir do filho dela. E aí ela me contando aquilo, eu fiquei com aquilo no coração. Quando chegou no domingo, a Michelle e o Roger, acabou o louvor, a Michelle e o Roger começou a dar um testemunho lindo, Porque, gente, só Deus na vida desses dois, no caso desse casal, perdeu um filho e tá ali, dando glória pro Senhor, porque o Senhor tá fortalecendo eles nesse momento difícil, que as orações valem a pena, que eles recebem, muito amor dos irmãos, dos familiares, que o Senhor tá consolando eles de uma forma. E aí eles terminaram, desceram as escadas ali do púlpito, o Espírito Santo falou claramente no meu ouvido. Ele falou, é o que você vai pregar terça-feira, não é aquilo que você colocou no papel, não é. Você vai pregar aquilo que Jesus fez na tua vida. Eu falei, Senhor, como assim? Tá tudo pronto,
E eu fui resistindo. Quando foi ontem no meu devocional de manhã, ele começou a falar, escreve isso, escreve isso, escreve isso. E eu comecei a escrever, sabe? Porque a gente sabe que o mundo que a gente vive, né? Muitos dão testemunho de coisas materiais, né? Não que isso não é bom também, mas muito melhor é você receber testemunhos de salvação, aquilo que Deus fez, que libertou, que transformou, né? Porque o que a gente era antes e o que a gente é hoje, só a obra de Deus, só a obra de Deus que é capaz de fazer isso, né? Então, tem testemunhos de bênçãos materiais que é muito bom, né? Mas sábado e domingo o Espírito Santo queimou no meu coração. Falou que através da vida do Roger, da Michele, da minha sogra, da minha vida, ele quer ter encontros com vocês também, né? Com você que está do outro lado, que às vezes você acha que não tem mais saída para sua vida. Mas você escuta um pouquinho mais do que Deus vai falar nessa noite, que glória a Deus, o que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, do meu esposo. E hoje aqui eu estou aqui contando o que Deus fez na minha vida, restaurou a minha vida, né? Por quê? Porque se você quer mudança, você tem que se aproximar de Deus, porque você nunca vai estar sozinho, né? Deus nunca vai te abandonar. As pessoas podem te abandonar, mas Deus estava lá naquele momento que você estava, naquele momento que você achou que não tinha mais saída, aquele fundo do poço que você achou que não tinha mais saída, Deus estava lá. Seu pai, sua mãe, a sua esposa, os seus filhos podiam não estar lá, mas o Senhor estava lá com você. Ele só estava esperando você falar, clamar a Ele e pedir por socorro, né? E quando a gente consegue fazer isso, entender o que é a obra de Deus nas nossas vidas, a gente não consegue mais ser indiferente. Então o Espírito Santo falou, filha, fala para eles que eu quero mudar a história dele e dela. Filha, eles precisam se aproximar de mim e ter experiência comigo e com o poder. O poder de Deus é maravilhoso. Porque só Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Só Deus pode fazer todas as coisas. E segundo a vontade dele, na sua vida ele vai fazer. Né? Porque ele escreveu um plano de vida para você. Ele tem um propósito, um plano de vida para você. Assim como ele tinha para mim, para o meu marido, para o meu filho. E ele tem para você. Basta você crer, se render a ele, que ele é capaz de fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina, né? Aí ele falou assim para mim, ó. Ele quer que você busque ele de todo o coração. O Senhor está falando. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quando o Senhor falou isso para mim, eu falei, eu vou me render. Não tem como a gente resistir, né? Não tem, não dá para resistir. E aí o que aconteceu? Ele me deu o texto de Efésios 2, do 1 ao 10, que eu vou ler para vocês, tá? E ele falou assim para mim, ó. E vós vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era por natureza filho da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Jesus para praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Então, tinha um plano, né, de Deus ali para mim, para todos nós, né? Tem um plano de Deus, né? E às vezes a gente sai desse plano, né? Eu vou te contar um pouquinho da minha história e talvez eu possa ficar meio emotiva nesse momento, porque ainda, né, é dolorido, mas é bom que eu conte. Então, minha história começa assim. Eu trabalhava numa loja lá em Osasco e o ponto de ônibus era no final, né? O final do ponto de ônibus era lá do outro lado da estação de Osasco. E eu sempre esperava o outro ônibus, né? Porque eu queria ir sentada, porque eu estava cansada, na loja eu trabalhava o dia inteiro em pé. E sempre tinha um jovem, né, que eu comecei a me aproximar dele, não com interesse para namorar, nem paquerar, mas ele vinha todo dia, né, naquele ônibus comigo. E eu via que ele chegava, a fila já estava muito grande. E aí eu comecei a ter a ousadia de chamar ele para ficar lá comigo, né, no começo da fila. E aí foi assim que a gente se conheceu, eu e meu marido, na fila do ponto de ônibus. Ele falou que já me conhecia da escola, mas eu não lembrava dele da escola. Depois daqueles dias a gente começou, né, falar um oi na escola, começar a conversar. Ele era muito caladão e eu lia muito livros de romance. Eu tinha vários livros que eu lia dentro do ônibus de romance. Nossa, eu sonhava, né? Vivia viajando nos romances. Enfim, e aí a gente começou, né, a conversar e teve um dia que eu falei assim, você não vai na quermesse do Helena Maria? Falei pra ele falou, eu vou. Eu falei, vamos combinar de sábado a gente tá lá e a gente se encontrar? Aí ele falou, vamos. E aí a gente começou, aí no sábado realmente a gente se encontrou na quermesse, ele me deu meu primeiro beijo. Ai, gente... E foi aí que nossa, a partir daquele dia eu amei nele, fiquei apaixonada por ele e a gente nunca mais se largou, né? Mas passando mais ou menos uns 6 meses que a gente estava junto, eu cheguei um dia na escola e ele não estava. No outro dia na escola ele não estava, porque a gente estava sempre, né? Eu esperava por ele, porque às vezes ele chegava tarde do trabalho e acabava chegando tarde na escola. E eu vi que aquela semana ele não estava, e aí eu não queria perguntar para a irmã dele, porque eu não tinha muita liberdade com ela, né? Mas enfim, acho que ela viu eu preocupada, ela veio falar comigo. Aí ela falou, Cida, queria te falar uma coisa, eu acho que você está querendo saber, né? Cadê meu irmão, né? Eu falei, eu estava com vergonha de perguntar para você. Aí ela falou assim, Cida, infelizmente não tenho uma boa notícia para te dar. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Sabe, passou 1000 coisas na minha cabeça, mas nunca o que foi contado para mim, né? E aí ela ficou muda por algum tempo, começou a chorar e ela falou, Cida, infelizmente meu irmão foi preso. E aí o mundo desmoronou, né? Ele já tinha ido na minha casa, já tinha conhecido meu pai, minha família, a gente já estava namorando em casa. E aí eu falei para ela, o que eu vou fazer agora? Ela falou assim, eu não sei, eu só sei que a minha mãe e minhas irmãs estão muito preocupadas, chorando, tá um clima muito triste lá na minha casa. Falei, tá bom. Aí, a partir desse momento, eu falei assim, eu não quero mais saber. Eu não quero, sabe? Chorei e tudo, eu falei, agora eu não quero mais saber, porque eu já vivi uma história dessa, assim, na minha família com a minha irmã, sofrendo com meu cunhado. Eu falei, não quero mais saber. Não quero mais saber. Aí, se passar o tempo, um dia eu tô lá trabalhando nessa mesma loja, no final da tarde aparece
parece uma pessoa perguntando o valor de uma coisa, e eu estava de cabeça baixa. Quem era? Era ele. Estava solto, né? Ele falou que ia me esperar para ir embora comigo, que ele tinha que falar comigo. Meu coração bombeou na hora. Meu coração bateu forte e voltou todo aquele sentimento que eu tinha por ele. E aí foi que essa parte estou contando de mim, né? Eu não sei a parte dele, um dia ele vai contar para vocês. Mas eu não consegui resistir, sabe? Não consegui resistir e ele foi falando. Me perdoa, foi por engano que aconteceu isso. Acharam que era eu que estava no lugar furtando acho que era um relógio que ele falou, não lembro bem o que era. E lá perto de onde eu trabalhava. Aí eu falei, eu acredito que não seja ele, né? Não pode ser ele. Por que ele fez isso, né? E eu tinha ido lá na mãe dele conversar e a mãe dele falou, não, eles não contaram a verdade, ou não sabia também da verdade, eu não sei como que era. Mas enfim, aí a minha sogra pegou e falou para mim, ele não precisa disso, ele trabalha, tem tudo dentro de casa e não sei o quê. E aí cada vez eu me envolvendo mais, eu achando, né, que a gente ia ficar, ia casar, né, tinha planos, tudo, vamos dar mais uma chance e fomos. Mais ou menos, não demorou mais do que um ano, ele foi preso novamente, né. E aí eu falei, não, acho que eu não vou aguentar. E eu era menor, eu não podia ainda visitar ele, né? Ele já era maior. E ele me escrevia muito, ele escrevia, falava para mim perdoar ele, para eu ir visitar ele, porque ele me amava muito. E aí a gente foi, né? Aí quando eu completei 18 anos, aí eu comecei a visitar ele realmente. E passou pouco tempo, ele saiu, né? Pagou ali pro que ele fez. E aí eu engravidei aos 19 anos. Aos 19 anos fiquei grávida, né? A gente foi comemorar um aniversário meu. E nessa data eu fiquei grávida. Quando foi em dezembro, né, de 92... a minha família ficou sabendo que eu estava grávida de 4 meses. Meu pai e minha irmã, nossa, ficaram muito furiosos comigo, também com razão, né? E aí, meu pai, nossa, aquela época lá, ele ficou muito, muito vergonhoso de mim, porque aquela época era mais, assim, não era tão frequente, né? Ficar grávida, solteira, sem casar, né? Ainda mais com a pessoa presa, né, o pai da criança. E aí o Gil ficou mais ou menos uns 4 a 5 meses comigo. Quando eu estava 6 meses de gestação, ele foi preso novamente. E aí a gente passou por um momento difícil, porque meu pai não estava falando comigo, a minha irmã não estava falando comigo, dentro de casa estava muito difícil, né? Mas a minha gestação foi uma bênção, eu não tive nada, né? O meu parto foi uma bênção, eu ganhei no convênio do meu pai, então tudo foi preparado por Deus. E nasceu um menino lindo, né? Meu filho, eu sei porque que Deus até hoje me deu esse filho. Porque Ele saberia que a decisão que eu teria tomado, eu não ia ter mais filho. E aí Deus me deu esse filho, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Em meio toda, né, essa turbulência que teve. O Bruno nasceu com saúde, um menino grande, lindo, gordinho, até hoje ele é lindo. E aí ele nasceu, foi alegria na minha casa, meus pais, meu pai, minhas irmãs, nossa, ele foi muito mimado, muito amado, né? Embora ele não tinha o pai, mas ele tinha a presença de muito amor na vida dele. Ele tinha tudo o que ele queria, tinha tudo que, sabe, uma criança desejava. E aí aconteceu, né, que eu fiquei grávida, aí eu tive que trabalhar para cuidar dessa criança, né? E
cansativo para mim. Tá visitando o Gil, uma criança, né? Pesada, que o Bruno era pesado, levar jumbo. Muitas vezes minha sogra e minhas cunhadas iam comigo, mas era muito difícil, porque era humilhação nos presídios, né? Porque eles não sabem, eles não conseguem avaliar quem é bom e quem não é, né? Tem gente boa naquelas filas, mas tem gente muito esperta, querendo passar muita gente para trás, e a gente tinha que ficar atenta o tempo todo, né? E muita humilhação, sabe? E não podia contar muita coisa onde eu trabalhava, porque eu tinha cargo de confiança, e eu vivia, né? E todo mundo perguntava onde eu trabalhava, iam fazer festas e coisas, eu não tinha meu marido do lado. Eu quase não ia nas festas das firmas com as famílias dos meus colegas de trabalho, porque eu não tinha a presença do meu marido. E aí, nesse tempo, né, eu vejo quanto Deus é misericordioso na nossa vida, né? Porque em Efésios 2:3 fala, né? Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, eram por natureza filho da ira, como outros também. E diversas vezes o diabo brincou, fez um parque de diversão nas nossas vidas, né? Porque em vez de vir boas notícias, só vinha má notícia. Aí aconteceu, né, que nesse tempo ele ficou 7 anos preso, né? Mais ou menos isso, eu não tenho noção mais de tempo. Ele ficou preso e um abismo chamando o outro. Quanto mais ele ia mais longe, e ficava mais difícil, e era prova atrás de prova, abismo chamando outro abismo, né? Que nem falam. Foram várias vezes, no total que eu fiquei com ele nesses 20 anos, mas ele ficou mais de 22 anos preso. E era para envergonhar mesmo, né, que Satanás queria fazer isso nas nossas vidas, né? Mas o fundo do poço que eu tenho para contar, para eu chegar até Jesus, foi essa. Eu vou contar um pouquinho a história. Um dia, tá eu e o Ju, né, numa das saídas dele, a gente voltou, conversou, falei, né, ele falou que ia mudar, não sei o quê, e a gente realmente, né, a gente estava com muitos planos de alugar uma casa, ou de, né, morar juntos mesmo, mas enfim. Aí meu pai viu a necessidade, porque ele estava indo para Boituva, e ele me chamou, ó, quero falar com você, com o Dionísio, né, porque eu vou dar essa casa para vocês, mas chama ele lá. Aí meu pai chamou, né, a gente estava conversando lá na sala, na cozinha, perdão, e a gente estava lá na cozinha conversando, meu pai já tinha acertado tudo. O diabo se levantou de uma tal maneira naquele dia, gente, só pela misericórdia do Senhor. Aquilo que ia ser bênção na nossa vida, né, ia ser um recomeço na nossa vida, mais uma vez o diabo pintou e bordou naquele dia. Só a misericórdia do Senhor, porque Ele quer mesmo nos envergonhar, mostrar que a gente, né, não vale nada, mas Deus é tão bom. E, enfim, e aí se levantou um irmão meu falando assim, não, falou pro meu pai, né, estava ouvindo aquela conversa e falou, né, não, pai, não é bom que ele fique aqui, não é bom que ele mora aqui, né, não é bom porque ele vai trazer muita vergonha pra gente. E ele, qualquer hora, a polícia pode abaixar aqui atrás dele, né? E com toda razão, né? Porque a sociedade olha assim pra gente mesmo, né? A sociedade nunca vai te dar uma chance. Ela primeiro quer ver as suas obras, quer ver o seu andar, né? Então, foi o que aconteceu. Aí eu fiquei brava com meu irmão, brigamos ali. E naquele dia eu briguei feio com meu irmão e eu parei de falar com ele por 3 anos. E eu não podia ver o meu irmão porque eu odiava o meu irmão. E não perdoava ele. Todas 3 anos eu fiquei sem falar com ele. Festa de família, onde ele ia, eu não ia. E ele ficava constrangido, né? E, enfim, aí nesse tempo que era para
a gente ficar junto. Isso meu pai conversou com a gente numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira à noite, o meu telefone toca na minha casa, delegacia de São Bernardo. Um delegado falando assim: ó, sou delegado aqui de São Bernardo, e eu queria ver com a senhora, porque seu marido tá preso aqui. Meu chão caiu, né? Subiu meu chão e eu comecei a chorar. Eu falei, mas como? Aí ele falou, seu marido seu marido foi preso por isso, né? Uma quadrilha grande de assalto a banco, né? Foi frustrado, mas eu sei que eles pegaram dinheiro e eu sei que eles têm dinheiro. Se a senhora trazer esse dinheiro aqui para mim, eu solto ele ainda hoje. Falei, moço, mas eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E aquele lá não consegui mais dormir. Não consegui mais dormir. E aí, no outro dia, né? Eu não sabia, porque ele não colocava nada a par dessas coisas. Eu não sabia nem com quem ele andava. Não sabia. Ele nunca foi de me envolver em nada dele. Nada. Era muito, sabe? Tudo muito assim, escondido que ele fazia. Ou então ele não deixava eu perceber nada. Porque ele já sabia, né, da minha postura, que eu não ia querer. E aí, bom, foi preso na segunda-feira, a gente foi lá e quando foi, no outro dia apareceu um rapaz lá na minha porta, né, com um carro, inclusive com um boné que estava dentro do carro, até hoje eu lembro, esse boné. Tinha um boné e eu falei, esse boné é do meu marido. Ele falou, ele estava nesse carro. Aí eu falei, então, eu vou levar a senhora lá. Onde está. E aí vamos conversar com o delegado, né? Só que aí o menino não quis entrar comigo. Entrou eu e minha cunhada. Só que o delegado não estava lá, estava o escrivão. E ele falou assim, a senhora não trouxe nada? Eu falei, não. Ele falou, então você não vai nem ver ele. Aí a gente ficou mais mal, voltando, né? Saímos lá de São Bernardo, viemos pra cá. E a gente ficou muito, muito triste com aquilo. Enfim. Naquela mesma semana, a minha família, né, a gente tinha combinado, acho que um churrasco pro final de semana, e eu não pude ir. E eu comecei a ficar triste, eu comecei a chorar, e eu não conseguia nem trabalhar. Aí eu tive que ligar para a médica-chefe de onde eu trabalhava e contar para ela, falar, ó, tá acontecendo isso comigo, mas eu gostaria que a senhora não falasse para ninguém, porque para mim é vergonhoso, e eu não queria ser apontada, e se o meu encarregado, o meu gerente soubesse, ele ia me mandar embora. E naquela hora eu não podia nem ser mandada embora, porque realmente eu ia depender do meu emprego, né? E aí o que aconteceu? Ela falou, não vou te contar não. Aí ela falou assim, eu vou te dar 10 dias de atestado, não vou falar o que é, só vou falar que eu te dei 10 dias, porque você está com um problema pessoal, e depois você volta, a gente vê o que eu posso fazer mais por você. Eu falei, glória a Deus, porque o Senhor põe anjos nas nossas vidas, né, para nos ajudar, né, Ele não desampara, embora o diabo estava fazendo uma festa, mas o Senhor também estava cuidando. E aí, por falta de perdão, 3 anos e meio, né, fazendo tratamento com psiquiatria, né, porque eu fiquei extremamente no fundo do poço, chorava muito, muita tristeza, também não perdoava o meu irmão, né, achava que ele também fazia parte desse meu problema, né, e a gente sabe, né, que a família não me deu apoio, minha família não me deu apoio porque ela falou, não, mais uma vez fazendo isso, mais uma vez, não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 4, mais uma vez ele fez isso com você, porque você tá com ele, sabe? E falavam, não. E eles tinham toda a razão, né? Porque tinha acabado de dar um voto de confiança para nós e a gente mais uma vez decepcionou. E por falta de perdão, 3 anos e meio que eu não falava com meu irmão, foi os piores anos da minha vida, né? Porque onde ele estava eu não queria estar, e eu tinha um ódio tão grande dele, e eu falava, não,
E ele queria, às vezes, pegar o Bruno para levar para a chácara, para ficar com meu pai, e eu não deixava, e ficou aquela confusão, e enfim, né? Mas as misericórdias do Senhor me ajudou mais uma vez, né? Porque nisso, eu estava amarrada nessa falta de perdão, né? Estava realmente, assim, o que mais me deixava mais triste é porque eu não tinha ninguém do meu lado. Poucas pessoas estavam do meu lado. Eu não podia contar muito, porque a minha sogra nem estava nessa época aqui. Ela estava já trabalhando lá em Pinheiros e ela já ficava por lá, né? Não tinha com quem contar, né? Às vezes conversava com a minha cunhada, que me dava força, mas a minha família mesmo não gostava nem de falar desse assunto. Então eu fui excluída muitas vezes das festas, porque eu não queria estar lá para eles ficarem me apontando, para eles falarem, né? Porque eles falavam mesmo. E aí, Efésios 2:5 fala: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que eu estava? Eu estava presa nas minhas ofensas, né? Eu estava presa nas minhas raivas, nas minhas angústias, porque eu achava que tinha um culpado, né, de tudo isso, e isso só aconteceu porque ele não pôde me ajudar na hora, dizia que me amava, e na hora que era para me ajudar, ele não me ajudou. E eu fiquei muito, muito triste. E em uma dessas idas do psiquiatra, ele me passou uma medicação tão forte que eu comecei a ter labirintite. E eu tinha sintomas de labirintite. E foi bem nessa semana que saiu a sentença, né, do meu marido. E aí, quando saiu a sentença, eu fiquei ruim de novo. Eu fui pro fundo do poço e ali eu fiquei 3 dias em cima de uma cama. 3 dias em cima de uma cama sem dormir, chorando, uma tristeza profunda, querendo tirar minha vida. 3 dias. E nesses 3 dias, nessa época, a minha irmã tinha falecido. E a minha sobrinha mais nova ficou comigo, né? Já morava comigo. E aí a minha sobrinha ficou comigo, eu fiquei com o Bruno e com a Jéssica, né? Tinha uns 11 anos eles. E aí o Bruno chega um dia em casa e fala assim: mãe, você precisa levantar, o pai não tá aqui. Eu preciso que você cuide de mim, mãe. Eu não quero perder minha mãe também. Eu quero você, eu quero ele também. Levanta, mãe, levanta, vai fazer uma comida para nós. Levanta, mãe, vai tomar banho, vai escovar o dente. Levanta, mãe, para de chorar. Eu achava que não tinha mais jeito para minha vida, né? Eu achava que era tudo. Mas aí o Senhor mandou 2 anjos na minha casa no domingo. Aí nesse domingo foi a Branca, né, a minha irmã, e a Cibele. E aí foi uma semana que eu estava fazendo aniversário. E a Cibele me levou um sapato preto de presente. Eu nem sabia que era meu aniversário. Ela levou um sapato preto. Naquele dia eu achei que eu era, sabe, especial. Porque eu já estava pensando em fazer outra loucura. Aí elas começaram a conversar comigo, falaram: Cida, você tem que sair dessa, levantar, você tem o Bruno e a Jéssica para cuidar, né? Não vai fazer que nem a Neidinha, vai embora e vai deixar aí, quem vai cuidar deles? Você não fala que você ama o seu filho? Eu falei: realmente eu amo, mas eu não tenho força mais para levantar dessa cama. Aí minha irmã falou assim: não, vai lá, toma banho, eu vou trazer um prato de comida para você. Eu já dei comida para o Bruno e para a Jéssica, então fique em paz. Mas aí orou por mim, né? Fez um convite para mim vir para a igreja. Aí eu falei: tá bom. Nesse meio tempo, meu pai faleceu, né?
Meu pai faleceu, e no dia que meu pai faleceu, eu e o meu irmão voltamos a conversar. Eu perdoei ele, choramos muito, né? Porque meu pai sempre falava para mim, Cida, perdoa o seu irmão, perdoa. Cida, não tem raiva do seu irmão. E o meu pai já estava doente, que eu mesmo estava levando no médico, né? E eu já sabia que meu pai não tinha muito tempo de vida. E o meu pai falava para mim assim, eu não quero morrer e ver vocês sem se falarem. Posso te pedir uma coisa? Eu falei, fala, pai. Volta a falar com o seu irmão. Perdoa o seu irmão. Para com essa confusão. E no dia que o meu pai faleceu, quem veio dar notícia para gente, quem veio resolver as coisas, pegar documentos comigo, foi o meu irmão. E ali a gente conversou, se perdoou, né? As coisas começaram a mudar na minha vida. Quando foi no domingo seguinte, a Branca fez esse convite para mim. E aí eu vim para a igreja, né? Cheguei aqui na IHM. Mas antes disso, ela falou para mim, orou por mim, né? Quando ela saiu, eu conversei com Deus. Eu falei assim, olha, se o Senhor existe mesmo, que nem a Branca e a Cibele falaram comigo, que o Senhor venha me curar hoje. Porque como que eu vou levantar dessa cama tonta, né? Como que eu vou levantar com essa tontura, com essa ânsia de vômito? Como que eu vou me levantar? Não tem. E aí eu recebi uma força tão grande, levantei, ainda com sintomas, tomei banho, comi aquela comida que ela trouxe para mim, não comi tudo, mas eu comi o suficiente. E quando eu ia deitar de novo na cama, eu vi o horário do remédio. E eu falei, Senhor, eu não vou tomar mais esse remédio. Não vou mais tomar esse remédio e nem quero saber mais desse remédio. Se o Senhor falou que o Senhor faz tudo aquilo, eu quero que o Senhor faça hoje comigo. Aí eu vim pro culto, né? Vim pro culto, sem pouca esperança, meia tonta, com muita ânsia de vômito. E fiquei ali, ao lado da minha sobrinha Natália, né? Aí conforme o pastor ia pregando, ia falando coisas da minha vida assim, né? Você acha que você não tem mais jeito, né? Mas Deus tem jeito para a sua vida. E falando, parece que eu falei assim, Natália, sua mãe contou, né, para esse pastor da minha vida. Aí a Nath falou assim, não, tia, esse pastor é a primeira vez que ele está vindo aqui na igreja. Aí eu falei, como? Ela falou, Falei, enfim. Aí ele contando lá, e daqui a pouco ele falou, aí começou a fazer o apelo, né? Jesus está chamando uma pessoa assim, assim, assim. Aí ia 1, 2, 3, né? E o homem insistindo no apelo, falando assim, olha, ainda não é a pessoa que Jesus está falando. Jesus falou que tem uma pessoa aqui que ela está com sintomas de labirintite. Eu falei, eita, será que sou eu? Mas todo mundo tem sintoma de labirintite, dor de cabeça, ânsia de vômito, qualquer um pode ter. Aí não saí do meu lugar. E eles lá, né, fazendo um apelo, falou, não, vai vir mais pessoas. E realmente, veio muitas pessoas, mas na hora que ele falou assim, olha, Jesus falou que ainda não é só essas pessoas, tem mais uma que está resistindo. E hoje ela me desafiou. Quando ele falou isso, eu falei, prestei atenção. Quando ele falou, desafiou, ela deixou de tomar o remédio. Aí eu dei um pulo lá, não sei como que eu fui parar lá na frente. Só sei que o pastor colocou a mão na minha cabeça, olhou nos meus olhos, fosse como eu estava vendo os olhos de Jesus ali. Ele falou assim, olha para mim, no fundo dos meus olhos, eu sou o Deus que te sara. Você não tem labirintite, você não tem enxaqueca, você não tem depressão, você não tem isso, não tem aquilo, você tem uma angústia no seu coração. Assoprou na minha cabeça. Quando ele assoprou, eu caí. Não vi mais nada. E aí o Senhor mais uma vez me curou de todas aquelas doenças. Nunca mais eu fui para o psiquiatra, nunca mais eu fui, né? E tá bom. Depois chegou no domingo de visitar o Dil, né? Isso
Eu fui lá visitar ele. Quando eu cheguei lá, né, eu lembro até hoje, a gente estava deitado na cela pequenininha lá em Lavínia. Uma cela pequenininha, a gente deitado no chão assim, né? Eu cansada, porque eram 3 dias. E aí eu falei para ele assim, olha, tomei uma decisão muito grande na minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus e a partir de hoje, se você não quiser mais andar comigo, não quiser andar com Jesus comigo, eu não quero mais nada com você. Chega de sofrimento. E aí eu já estava numa empresa eu já estava com cargo de chefia, né? Então não podia faltar muito, não tinha como eu visitar ele direto, não tinha. E era assim, né, meses sem se ver. E aí ele falou, não, vou estar com você. Mas aí eu pensei, né, ele vai falar isso porque ele está aqui dentro, né? Quem vai visitar ele? Quem vai, né? Falei, nem eu acreditava mais. Só que aí eu comecei a ver os frutos que ele estava dando, né? As mudanças que ele estava tendo, né? E eu falei, não, eu vou assistir. E aí eu tive pessoas maravilhosas aqui na IHM que me deu um suporte. Foi muito bom, né? Mais uma vez, no versículo 7, Deus fala assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus mostra que Ele é benigno, né? Que Ele se preocupa, né? E a partir do momento que eu me rendi a Ele, eu creio que o Senhor começou a mudar a minha história, né? O diabo já não tinha mais, né? Mais chance comigo, porque ele sabia que eu estava firme ali, né? Naquele propósito de buscar o Senhor com muita fome. Eu estava com muita fome de Deus. Eu lia a Bíblia cansada. Eu chegava à noite do serviço. Depois que terminava tudo, eu encostava na minha cama e ali meditava. E Deus falava grandemente na minha vida. Falava, filha, eu vou reconstituir a sua família, eu vou restaurar a sua vida. E foi o que o Senhor fez, né? Aí se passaram mais ou menos, né? Não tinha nem previsão para o Gil sair daquela cadeia. Não tinha nem previsão. E em 1 ano e meio que a gente estava convertido, que eu estava convertida, eu e o Bruno, né? Porque o Bruno veio logo em seguida da minha conversão. Glória a Deus. E aí, mais ou menos 1 ano e meio, o Dionísio recebe, né? Recebe o benefício do semiaberto. E aí começou tudo a mudar na nossa vida. Lá, nesse semiaberto, ele ia para todas as igrejas no final de semana, porque durante a semana ele trabalhava. Então, ele participava de todos os cultos, de todas as igrejas. E aí o meu irmão até falava assim, ó, fala para ele ficar só em uma. Eu falava, não, ele tem que se encher de Deus, deixa ele. Aí lá nesse semiaberto tinha um orelhão que ele podia ligar pra gente, né? E ele contava o que Deus estava fazendo na vida dele, mas ele não tinha se rendido ainda a Jesus. E aí num culto de manhã aconteceu a mesma coisa. Deus chamou ele aceitou Jesus e a vida dele começou a mudar. Eu não lembro quanto tempo ele ficou no semiaberto, mas foi um tempo muito precioso, porque ali ele cresceu muito, ali ele ouviu muito a palavra de Deus, ali ele foi liberto dos vícios que ele tinha, e várias vezes ele me ligava, falava preocupado, enviava dinheiro para mim e para o Bruno, né, preocupado com a gente. Aí eu já vi a mudança nele, né? Eu via que ele se preocupava comigo, com o Bruno, eu via o carinho que ele tinha, porque ele nunca foi ruim para mim, Dionísio. Ele nunca foi ruim, nunca pude falar que ele levantou a mão para mim, nunca pude falar assim que ele... Não, nós temos os defeitos, assim como eu tenho, ele também tem, mas nós, assim, quando a gente estava junto, a gente vivia aquele momento, sabe? E era muito bom, até hoje é muito bom estar com ele, mas aí ele contava, né, o que estava acontecendo, se preocupava com a gente, né, ligava quase todo dia, chegava cansado do serviço, mas passava ali na fila do orelhão e ficava lá horas para ligar para a gente. Foi
foi assim um mover de Deus mesmo, né? E quando eu cheguei aqui na IHM, eu fui muito bem recebida, e logo em seguida veio muito dos meus irmãos vieram para Cristo, né? Uns não congregavam nessa igreja, mas foram congregar em outras, na cidade deles, mas enfim, e em uma dessas visitas que eu fazia, eu lembro muito bem que tinha pessoas que profetizavam na minha vida. Eu lá sentada, né? Porque eu tinha vícios também, eu bebia e fumava. Eu adorava uma cervejinha e gostava de fumar. Eu lembro que eu estava na calçada ali, né? Esperando o ônibus para chegar para ir em uma das visitas. E uma irmã, né? A gente percebe pelas vestes dela, era a irmã, ela chegava, posso falar alguma coisa? Posso falar uma coisa que Deus tem para falar para você hoje? E ela se profetizava, falava assim, você vai ser mulher que vai restaurar a tua casa, Deus está mandando falar isso para você, Deus falou que você vai ser uma serva dele. E eu lembro que eu dava risada, eu falava, eu crente, né? Nunca, jamais vou ser crente, porque eu tinha uma visão de crente totalmente errônea, né? Depois um dia eu conto para vocês. E eu dava risada, elas iam embora, né? Falava assim, ela não está acreditando, mas se Deus falou, vai se cumprir. E não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias vezes que muitas pessoas profetizavam na minha vida que eu ia ser uma mulher que ia restaurar o meu lar, ia ser uma mulher que ia levantar o meu marido e que eu ia ajudar muitas e muitas outras famílias e que eu ia ganhar minha família também para Jesus. Eu falei, nossa, e eu sempre não acreditava, né? Porque eu não acreditava mesmo. E aí Deus começou a mudar a nossa história, né? Dionísio saiu do semiaberto, né? E nisso eu já estava numa célula perto da minha casa, porque eu frequentava a célula da irmã Luísa, na casa da mãe da Fabiana, né? E a irmã Luísa foi muito fundamental na minha vida, porque ela nunca, eu falava assim, mas eu não gosto de ir para a célula com cheiro de cigarro, com cheiro de bebida. Ela falava, Cida, você vem assim mesmo, porque Jesus quer você assim. Ele quer assim você. E com o tempo você vai ser liberta desses vícios. Aí eu ficava, né, às vezes meio preocupada, assim, porque eu chegava com cheiro de cigarro, porque eu chegava bem na hora do serviço, eu às vezes só deixava a bolsa, pegava o Bruno e descia para a casa da mãe da Fabiana, para as células. E aí foi, né, um trabalhar na minha vida. O Dionísio saiu, já estava na célula do Rosindo, né, ali na casa do Rosindo. O Rosindo deu a oportunidade para o Gil de um emprego, né, então o Gil já saiu e já começou a trabalhar na empresa do Rosindo, do irmão Rosindo, da irmã Fran, que foram uma bênção na minha vida. E foi por meio, assim, da fé mesmo, né, que me diz no 8 e no 9, né, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, foi através da fé que Jesus operou milagres na minha vida, né? E é um dom de Deus que eu ganhei, essa fé, a fé que Deus precisa para operar milagres, né? Eu acreditei nele, eu acreditei naquela palavra que eu lia todos os dias, né? Bom, irmãos, é hora de honrar aqueles que me ajudou, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer primeiramente a irmã Luísa, com a paciência que ela teve. Ela me chamava de bênção. Bênção, porque eu era apavorada, eu era aquela mulher muito barraqueira, então eu não levava desaforo para casa, e ela teve uma paciência comigo. Ensinou para mim muitas vezes, me ligou durante a semana, como você está, como foi lá a visita, ela tinha uma preocupação. E depois eu quero agradecer ao nosso pastor, né, pelos conselhos, né, que ele deu. Eu lembro que quando ele ficou sabendo que o Gil ia sair, ele falou, olha, me orientou, né, ele falou assim, irmã, qualquer coisa você me procura, e me orientou, sabe, aqueles conselhos. Só tenho a agradecer ao nosso pastor. E o irmão Edivan e a irmã Marli também estavam sempre, né, na minha casa, me ajudando, me aconselhando,
na célula, né? Acompanhou toda a jornada do Gil ali no semiaberto. O Fernando era um líder, era o vice-líder do Edivô nessa época, também me ajudou muito em oração. Quero agradecer também ao meu irmão Zé e a Sandra, minha cunhada, com as orações, os conselhos, ajudas financeiras, né? Quero agradecer o Rosinho e a Fran pela oportunidade de emprego, né? Para o Gil, porque nós sabemos que é muito difícil, né? Depois que você sai de uma prisão, muitos não querem te dar, né? Um voto de confiança, e eles deram para o Gil. Eu agradeço muito. Agradeço também a Fabiana e o Mauro com a ajuda que eles me deram, com o Bruno, né? Porque logo que o Gil saiu, o Bruno começou a dar um pouquinho de trabalho, né? Porque antes eu dava atenção tudo para ele, né? Antes era tudo para ele que eu fazia, aí eu tive que dividir essa atenção com o meu marido e ele ficou bem triste na época. Quero agradecer também a minha sogra por ser essa guerreira, por me ajudar, por me aconselhar. Tenho ela como uma mãe, te amo, viu, dona Cida? Quero agradecer também a minha cunhada Cris, né? Porque a Cris, ela foi uma amigona para mim todo esse tempo. Quero te honrar, tá, viu, cunhada? Quero te honrar. Eu te amo, viu? Eu te amo, Cris. Desculpa, muitas vezes, né? Você me conhece, sou era, tá? Não sou mais, porque eu tô tentando mudar. Era explosiva, às vezes você me conhece, né? Um beijo, cunhada. E assim, eu quero falar para vocês, irmão. Quero finalizar, né? Assim como Deus fez na minha vida, na vida do Roger, da Michele, da minha sogra, né? Deus quer fazer na vida de vocês também, né? Dar o primeiro passo, foi o que eu fiz, né? Lá em Salmos 37:5 fala: entrega o teu caminho a Deus, confia nele e ele tudo fará. Eu não sou vítima, tá? Eu vou falar aqui, eu não sou vítima da sociedade, refém, não. Eu sou refém das minhas escolhas, das minhas atitudes, porque eu fui obstinada todo esse tempo a ficar com o Dionísio do lado dele. Sim, fui falha muitas vezes, não sou a super mulher, não sou, mas eu paguei um preço alto para chegar aqui. Hoje eu tenho minha família restaurada, glória a Deus, porque eu entreguei meu caminho ao Senhor. Hoje eu tenho um filho abençoado, uma nora que Deus me deu, que é uma bênção, né? Glória a Deus. Hoje eu tenho uma vida, né, tranquila, sossegada. Glória ao Senhor, porque eu entreguei a minha vida a Ele. E eu peço para você que está passando por todas essas dificuldades, seja com filho, seja com marido, seja com doença, seja financeiramente, Deus tem um plano para você. Deus tem solução para você. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Tem solução, não existe nada impossível para Deus. Quando você entrega os teus caminhos ao Senhor e obedece a sua palavra, nada Ele não deixa passar. Ele vai te suprir todas as necessidades. Hoje, Jesus nos usa para ajudar outras pessoas. Hoje, Jesus nos usa para abençoar outras pessoas. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa amamos servir ao Senhor. Nós adoramos lidar com almas. Hoje nós somos uma família de verdade. Hoje o meu marido é o provedor do meu lar. Hoje o meu marido é o pai que eu sempre quis para o meu filho. Hoje o meu marido é uma bênção nas nossas vidas. Às vezes eu fico, olha, Deus é tão bom que às vezes eu fico até brava com as minhas irmãs. Elas amam meu marido. Elas deixam de fazer a minha vontade para fazer a dele. Aí eu fico brava. Eu falo, olha, e elas amam. Minha família toda se reconciliou. Nossa família, meus parentes amam o Dionísio. Então, assim como ele fez na minha vida, na vida do Roger, da Michele, fez na vida da minha sogra, ele tem solução para a sua vida também. Então, o Senhor quer que você entregue a tua vida a Ele. Entrega, confia nele, que tudo Ele fará. Amém? Glória a Deus, irmão. É um pouquinho do meu testemunho, porque tem muito mais. Muito mais. Um dia eu quero que o meu marido esteja aqui,
nesse lugar, para Ele dar a versão dele. Amém? Vamos orar, agradecer mais uma vez a Deus, né? Pai amado, Pai querido, eu entro na Tua doce e maravilhosa presença, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Eu quero Te agradecer por mais esse dia, Te agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida, Pai, e que o Senhor vai fazer na vida daqueles que estão confiando em Ti, Senhor. Visita essas almas tão preciosas para o Senhor, Pai. Oh, Senhor, vai visitando, vai entrando com providências, Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que os Teus filhos precisam, mas o Senhor sabe, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Nós Te damos glória, Te damos honra e todo louvor. Amém? Agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo meu esposo que está aqui gravando essa live. Um beijo.